Olá! Nessa aula vamos falar sobre os tipos de projetos e a estrutura de um projeto. Um dos tipos de projeto é em função do seu uso. Então, podemos fazer projeto de viabilidade econômica e financeira. Em função do uso, seria um projeto final, onde eu apresento todo o projeto de um produto, ou eu posso também fazer um projeto de financiamento, ou seja, eu desejo buscar um financiamento para o meu projeto. Então, esse é um projeto específico de financiamento. Os projetos também, eles podem ser em função do setor econômico. Então, eu posso fazer um projeto que seja para o setor agrícola, ou um projeto para o setor industrial, ou um projeto de serviços. Então, de acordo com o setor econômico, eu elaboro o projeto específico. Eles podem também ser vistos do ponto de vista microeconômico, ou seja, pode ser um projeto de implantação, quando eu parto do zero, ou pode ser um projeto de expansão ou ampliação de algo que já existe, ou um projeto de modernização, ou até mesmo um projeto de diversificação. Então, quando eu estabeleço esses critérios para fazer um projeto, eu estou relacionando isso ao ponto de vista microeconômico. Em relação à estrutura do projeto, os aspectos mais frequentes encontrados em uma alternativa de investimento, ou seja, um projeto, são os aspectos econômicos do projeto, onde a gente aborda o mercado, a localização em si e a escala de produção, quando for algo que vá se produzir, um projeto industrial. Um outro aspecto que é importante que contenha no projeto seriam os aspectos técnicos. Seria onde a gente vai falar sobre as tecnologias que nós vamos utilizar nesse projeto, na elaboração desse produto em si. Então, a gente chama isso de engenharia de projeto. Um outro aspecto seria o financeiro. Então, como será a composição do capital, quais são os financiamentos necessários, qual é o capital de giro. Então, quando a gente volta para esse aspecto, a gente estabelece a questão financeira relacionada ao projeto. O outro aspecto seria o administrativo, onde a gente aborda a estrutura organizacional desse projeto. Então, as pessoas que vão participar e como elas se organizam dentro da empresa, da organização. E como que vai ser o treinamento dessas pessoas. Aspectos jurídicos e legais, que seria a forma societária da empresa, Então, se ela vai ser ilimitada, se ela vai ser uma sociedade anônima, o que ela vai ser, Se é um projeto de implantação de uma empresa em si. Como serão os contratos, as exigências legais, os incentivos. E também o aspecto do meio ambiente, que o meio ambiente sempre tem aspectos positivos, que gera emprego, a implantação de uma empresa gera emprego, treina os funcionários, então capacita pessoas, muitas vezes se construi creches, escolas, mas como tudo, também tem os aspectos negativos, vai gerar mais poluição, degradação ecológica, em alguns casos, periculosidade para os trabalhadores e para a comunidade. E também temos os aspectos contábeis, que são as metodologias de elaboração dos cronogramas financeiros e das projeções. Então, durante essa disciplina, nós vamos abordar alguns desses aspectos que foram citados. Assim, a estrutura do projeto, então ela fica dessa maneira, os aspectos econômicos interrelacionados com os aspectos técnicos, uma coisa depende da outra, daí os aspectos financeiros, administrativos, legais e jurídicos, ambientais, contábeis, gerando o nosso projeto final para sua implementação. Vamos falar agora um pouquinho sobre sucesso dos projetos. Geralmente, essas questões comuns, como o projeto ficou abaixo do orçamento previsto, o projeto terminou mais rápido, o projeto consumiu menos materiais e pessoas, o cliente foi surpreendido pela qualidade do resultado do projeto,
Geralmente essas questões não necessariamente descrevem o sucesso do projeto, tá? Não é porque o projeto ficou abaixo do orçamento que ele teve sucesso, né? Pode ser que ele tenha ficado abaixo do orçamento, mas eu não tenha deixado o cliente satisfeito, ou eu não tenha feito alguma coisa da maneira que eu deveria fazer. Então, o que responde se o projeto teve sucesso ou não é se ele foi realizado conforme o que foi planejado. Então, o sucesso de um projeto se relaciona se ele foi realizado de acordo com o que ele foi planejado. Então, se o planejamento funcionou. Então, por exemplo, imagine que você tinha planejado produzir 1000 unidades de um determinado componente. Só que aí você vendeu 10.000. Ou você vendeu mais, né? Você vai lucrar mais. Mas isso pode ser um problema, porque pode ser que você não tenha capacidade técnica ou recursos humanos e financeiros para produzir essa quantidade de 10.000. Então, por isso que sempre a gente tem que fazer o possível para que o projeto seja realizado conforme o que foi planejado. Assim, né, um projeto vai ter sucesso se ele foi concluído dentro do prazo previsto, dentro do orçamento previsto, utilizando os recursos materiais, equipamentos e pessoas eficientemente e sem desperdícios, se a gente atingiu a qualidade e o desempenho desejado, se foi concluído com o mínimo de alterações do escopo, a gente vai ver mais para frente o que é escopo, mas é o objetivo, né, do projeto, a função dele. Se ele foi aceito sem restrições pelo contratante ou cliente, né, se ele foi empreendido sem que ocorresse interrupção ou prejuízo nas alternativas normais da organização, tá? E se ele não agrediu a cultura organizacional. Então, se isso aconteceu, a gente pode dizer que o projeto ele foi de sucesso. Como que a gente estimula um projeto de sucesso, né? A gente deve agir tanto no âmbito técnico quanto organizacional e também comportamental. Então, a gente deve, para buscar o sucesso, selecionar corretamente membros chaves do time do projeto, da equipe do projeto, desenvolver um senso de comprometimento com toda a equipe, buscar autoridade suficiente para conduzir o projeto e coordenar e manter uma relação de respeito e cordialidade com os clientes, fornecedores e outros envolvidos, e determinar quais pessoas precisam de melhoria, principalmente aquelas que são mais importantes para a realização do projeto. E além disso, né, desenvolver estimativas de custo, prazo e qualidades realistas, desenvolver alternativas de backup em antecedência aos problemas, manter as modificações sempre sob controle, dar prioridade à missão ou meta do projeto, evitar o otimismo ou o pessimismo exagerado, desenvolver e manter estreitas linhas de comunicação informal, evitar um número excessivo de relatórios e análises, evitar excessiva pressão sobre o time durante os períodos críticos. Então, sempre prestando atenção nessas ações. Assim, a gente sempre vai evoluir para o sucesso do projeto. E os benefícios que o gerenciamento de projeto proporciona? Primeiro deles é que o gerenciamento de projeto ele não é restrito a projetos gigantescos de alta complexidade e custo. Tá? Então, entre os benefícios, a gente tem que o gerenciamento ele evita surpresas durante a execução dos trabalhos, ele permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda a metodologia já está sendo estruturada. Ele antecipa as situações desfavoráveis
que poderão ser encontradas para que as ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações se consolidem como problemas. O gerenciamento de projetos adapta os trabalhos ao mercado consumidor e clientes, uma vez que, para se projetar algo, se identifica quais são as reais necessidades dos clientes, né, e desenvolve algo para solucionar esses problemas ou atender essas necessidades. Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos, então a equipe sabe quanto vai gastar, quando vai gastar e pode se planejar para isso. Agiliza as decisões, já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas. Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas devido ao detalhamento ter sido realizado. Facilita e orienta as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando dessa maneira a capacidade de adaptação do projeto. Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários e documenta e facilita as estimativas para futuros projetos. Como principais causas de fracasso em projetos, temos aquelas devido a obstáculos naturais e externos que estão fora do controle das organizações e as causas que podem ser controláveis, que nós vamos ver nos slides seguintes. Para esses obstáculos naturais e externos, é necessário minimizar e evitar esse tipo de problema por meio do gerenciamento de risco. Então, nós vamos ver gerenciamento de riscos também em aulas futuras. E o que pode acontecer, né? Quais são esses obstáculos que a gente não consegue evitar, né? Seria mudança na estrutura organizacional da empresa, riscos elevados no meio ambiente, mudanças na tecnologia disponível, evolução nos preços e prazos e o cenário político e econômico desfavorável. As falhas gerenciais já são aquelas que podem ser evitadas. E por que elas ocorrem, né? Devido a diversos possíveis fatores, entre eles, as metas e objetivos são mal estabelecidos ou não são compreendidos pelos escalões inferiores, há pouca compreensão da complexidade do projeto, o projeto inclui muitas atividades e muito pouco tempo para realizá-las, as estimativas financeiras são pobres e incompletas, o projeto é baseado em dados insuficientes ou dados inadequados, o sistema de controle é inadequado, o projeto não teve um gerente de projeto ou teve vários, criando círculos de poder paralelos aos previamente estabelecidos, criou-se muita dependência no uso de softwares de gestão de projetos, o projeto foi estimado com base na experiência empírica ou feeling dos envolvidos, deixando em segundo plano os dados históricos de projetos preliminares ou projetos similares, ou até mesmo análises estatísticas efetuadas. O treinamento e a capacitação foram inadequados, faltou liderança dos gerentes de projetos, não foi destinado tempo para as estimativas e o planejamento, não se conheciam as necessidades de pessoal, equipamentos e materiais, fracassou a integração dos elementos chaves do escopo do projeto, cliente e projeto tinham expectativas distintas e muitas vezes opostas, não se conheciam os pontos chaves do projeto, ninguém verificou se as pessoas envolvidas nas atividades tinham conhecimentos necessários para executá-las e as pessoas não estavam trabalhando nos mesmos padrões ou os padrões de trabalho não foram estabelecidos.